Nesse vídeo eu vou dar seguimento ao conteúdo programático do minicurso. No anterior, nós falamos sobre as primeiras manifestações literárias, com caráter literário, com caracteres literários, nos referindo a esses textos muitas vezes informativos sobre a América, separando como dois nomes e duas obras importantes, a do Pedro Vaz Caminha, que faz o primeiro registro escrito, ou pelo menos dos primeiros registros, são feitos pela expedição Pedro Álvares Cabral. Ele é o que faz o nesse representativo. E também a do padre Anchieta, padre Zé de Anchieta, como um exemplo da produção que era realizada no Brasil e, de certa forma, para um público que habitava o Brasil, apesar de ele não falar de um público brasileiro, de um sistema literário concretizado. Então a gente vai seguir agora para um período posterior, cronologicamente. A gente vai retomar alguns aspectos que têm influência nessas mesmas manifestações, como falar da Contra-Reforma e da Reforma Protestante, na contextualização histórica, e falar sobre uma literatura que existe em concorrência com esse período inicial da colonização brasileira, em que a gente ainda não tem comunidades estabelecidas aqui, como a gente vai ter na Bahia, em Pernambuco, e futuramente em Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, o que nós vamos focar a esse início é tentar estabelecer um momento de transição entre essa literatura informativa, primeiramente formativa, porque a gente ainda vai ter no Barroco, que é o conteúdo dessa aula, um caráter informativo em parte dessa literatura, uma certa formalização estética da vida nas Américas e das Américas, da natureza, do pensamento americano e de diversos elementos que fazem parte desse pensamento, dessa concepção de Brasil, que futuramente vai ter uma influência marcada em outras tradições, como o romantismo e o arcadismo, e posteriormente no modernismo e assim por diante. São ideias que, apesar de aparecerem nessas primeiras manifestações literárias que a gente tem, aqui ainda sem falar de uma literatura enquanto tradição, sistema, e com a ideia de continuidade, são ideias que acabam marcando o imaginário da população, o imaginário que os estrangeiros têm sobre como é a vida na colônia, e que posteriormente vão ser repensados, vão ser repetidos ou contestados. Então, passando aqui para a contextualização histórica, como a gente tinha mencionado no anterior, tem um teor religioso extremamente importante para entender como é que eram as primeiras manifestações literárias. Quando a gente pensa nos escritos que vão da Carta do Pero Vaz de Caminha até esses autos catequéticos usados pelos jesuítas para catequizar os indígenas, uma coisa que é marcada é a visão edêmica, que vê no Novo Mundo um novo Éden, e que vê o homem adâmico no indígena, naquele que deve ser convertido, naquele que vai ser salvo através da fé de Cristo. E se a gente pensar numa fé católica do século XVI, o uso desse argumento é especialmente importante. Isso foi o que eu deixei faltando no último vídeo, e que agora vai ficar mais marcado, é que quando eu falei que eles utilizam esse argumento religioso para justificar a conquista, ela tem uma razão bem clara quando a gente pensa nos países ibéricos, em Portugal e Espanha, que são países tradicionalmente cristãos, que têm uma população cristã, que têm líderes associados à Igreja Católica. E essa ligação ao catolicismo ela é relevante porque o lucro ele não é algo estimulado pelo catolicismo do século XVI. Até hoje, de certa forma, ele não é. Ele vai aparecer no calvinismo como um elemento importante, você pensar
no lucro como algo motivador da fé cristã, que você ter dinheiro, você ter acumular bens materiais como sendo algo escolhido, destinado por Deus, enquanto na fé católica era algo até visto com maus olhos, você essa acumulação de dinheiro, o empréstimo de dinheiro, a cobrança de juros. Então você usar o argumento de que essa viagem tem essa motivação religiosa, uma motivação catequésica, essa salvação das almas, ela funciona como pretexto que meio que mancha, que cobre, que de certa forma ele tira essa nitidez desse objetivo econômico de explorar um novo mundo. E você tenta justificar ele, você tenta contornar esse problema, se a gente parar para pensar em elites dominantes que estão querendo acumular riquezas, que é você ser um católico nesse período. Então você coloca uma motivação religiosa como uma forma de transformar aquela sua viagem que tinha um fim econômico numa viagem ética, numa viagem cristã, católica. E essa questão religiosa, ela toma um quadro maior quando a gente pensa nos movimentos protestantes do período, no caso, as teses de Lutero e a fundação do calvinismo, no momento que a gente percebe que há uma quebra, uma ruptura no cristianismo europeu. E isso tem impacto na vida europeia que marcaram a história da colônia e marcaram a história da Europa. A resposta da Igreja Católica a esses movimentos protestantes de separação das fés e de fundação de novas igrejas que competiam com a Igreja Católica, tanto em quesito de fiéis quanto monetariamente, em terras, em dinheiro, ela encontra como resposta na Igreja Católica a Contra-Reforma, que a gente pode separar principalmente em 3 atos que definem bem a Contra-Reforma, que são a Inquisição, isso é a perseguição aos hereges, a instituição de uma atuação autoritária da Igreja Católica em países majoritariamente católicos, em que você há um apoio governamental em perseguir pagãos, em perseguir pessoas de outras religiões. Outro efeito, claro, que isso tem é a proibição dos livros. Você tem autores importantes do período que têm suas obras proibidas a cristãos, que isso resulta em queimas de livros, em perseguições ideológicas a esses autores. E essa é uma proibição que só vai sumir no século XX. Nós estamos falando de 400 anos, praticamente 300, 400 anos de proibição de leituras que fazem parte do pensamento ocidental, apesar dessa proibição. Para citar alguns nomes, a gente pode pensar em Galileu, Copérnico, Descartes, Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Sartre. Então, são autores que, hoje em dia, pensar o pensamento ocidental, eximindo dele a contribuição desses autores, é algo que é extremamente difícil de se encaixar. Eles são autores que eles têm uma influência imensa no pensamento ocidental dos séculos seguintes e da sua contemporaneidade. O outro efeito que da Contra-Reforma, outra ação que é importante para o nosso pensamento é a Companhia de Jesus. Você tem a formação dessas missões jesuítas com teor de conversão, da qual a gente pode falar do padre José de Anchieta, e dos autos católicos dele, então dessa atuação da Companhia de Jesus, lembrando do catolicismo português, e dessa atuação deles aqui no Novo Mundo. Então, seguindo aqui para outros textos, outros elementos que formam esse contexto histórico, é que a gente tem no Barroco, nesse momento em que você tem, por um lado, uma retórica protestante e uma retórica católica, você também vai ter nesse período o pensamento antropocêntrico do humanismo, do renascentismo. E isso é um choque à intelectualidade, se você pensar no Barroco. Porque o que o Barroco faz, ao invés de tentar apagar completamente essa tendência antropocêntrica, é colocar em embate diretamente nos seus formatos, nos conteúdos,
da sua poesia, da sua lírica e, de forma geral, de toda a sua produção artística, utilizar, e aqui eu estou falando artística num contexto mais geral, porque a gente vai ver que muitos dessas expressões elas têm um teor quase de impositivo, um teor de norma, que foge um pouco essa tendência contemporânea que a gente tem, moderna, de arte. Então você tem na arte barroca uma aproximação entre esses dois pensamentos. E aí eles, obviamente, eles se encontram em conflito. E a arte barroca ela é marcada por essa, aqui para citar as autoras, essa angústia de você estar num momento de uma crise existencial do pensamento ocidental. De você ter um conflito tanto religioso, se a gente parar para pensar que por muito tempo a fé católica ela se institui como um pilar central do pensamento cristão. Agora nós temos diversas correntes que entram em conflito. Conflito que às vezes parte para lutar mal indiretamente. Se a gente pensar na invasão holandesa em Recife, para adiantar um pouco o que a gente vai ver aqui na Bahia, aliás, em Recife também, a gente vai ver que há uma retórica católica, uma retórica de contra-reforma e de reforma protestante que circula os autos do padre Antônio Vieira, que é um dos nossos maiores representantes do barroco. Então, só dando essa adiantada de como é que essa angústia, esse conflito, ele aparece tematizado e problematizado dentro da retórica barroca, ele serve como uma contextualização para que a gente consiga entender o que é que está por baixo, em torno dessa forma, dessa tradição estética, que às vezes para a gente parece muito engessada, de certa forma. No sentido de que nós temos um grupo fechado, e aqui nós vamos passar para quem escreve, a gente tem uma elite econômica, intelectual e religiosa, que muitas vezes se encontra reunida em indivíduos particulares. A gente pode pensar no papel, na força que bispos e governadores e personagens políticos têm nessa escrita. Se a gente pensar, por exemplo, que dos dois autores que eu separei aqui como os célebres, que a gente vai focar nessa aula, o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, nós temos duas figuras que têm um pé na política e um pé na religião. A gente tem o Padre Antônio Vieira, apesar de ser um representante da igreja, ele faz um sermão, que de novo adiantando sobre ele, em defesa dos portugueses contra as invasões holandesas. E a gente tem um Gregório de Matos que escreve uma poesia satírica que visa alvos diretamente políticos. Então, o discurso dele tem um teor político. E o que nós vemos é que, apesar de ser uma forma que tradicionalmente era bem engessada, ela segue normas fechadas, ela tem uma ideologia que elege uma forma perfeita, elege um objetivo a ser atingido bem claro e que dá pouca liberdade para a criação individual, por assim dizer, dá pouca liberdade artística para esses autores, na medida que há uma série de normas estéticas que devem ser atingidas para se alcançar a excelência. Apesar disso, a gente vê que o barroco ele é fundado nesse conflito existencial, nesse conflito retórico que a gente vê se fundando no embate entre uma fé fundadora, uma fé cristã em conflito, ela em si, se dividindo em várias vertentes, e num pensamento humanista e renascentista que busca raízes no mundo pré-cristão, numa Grécia antiga, que busca a razão, que busca a lógica. Então, nesse ambiente nós vemos uma elite econômica, intelectual, religiosa e academias que escrevem obras, principalmente poesias, aqui pensando nas formas artísticas mais tradicionais, mas também escreve uma prosa retórica, argumentativa, e que escreve num núcleo bem fechado de público e autor. Quando eu estava falando nos textos anteriores, fazendo aqui um paralelo com a discussão das manifestações,
A gente tem uma literatura do Barroco que ela alcança um certo refinamento formal. Ela elenca formas mais complexas, mais rebuscadas. Então, o que você vê no Barroco é uma certa codificação da linguagem, que atende aos interesses de uma classe particular, de um grupo seleto particular. Você vê os membros das academias, que a gente está falando como grupos concretos, de certa forma, porque ele reúne indivíduos realmente em volta de certos temas, e de outros autores, como, de novo, eu falei, políticos e estudantes e membros do clero, que escrevem uns para os outros. O grande público não é o alvo deles, não é destino para eles que o povão, que a classe baixa, que os escravos, que os indígenas tenham acesso a essa literatura. Então a gente vê um discurso religioso que, e aqui a gente tem que pensar que acontece concomitantemente com algumas daquelas manifestações que eu falei anteriormente. Então você ainda tem uma literatura de viagem, você ainda tem uma literatura destinada ao povo europeu, mas que essa literatura ela foge desses padrões barrocos, ou ela apenas atinge lateralmente o padrão barroco. Porque um dos aspectos formais que a gente vai ver mais adiante é um rebuscamento da escrita, um rebuscamento formal, um uso de uma linguagem que recorre a ferramentas estilísticas que não são comuns ao indivíduo particular e que requerem um certo nível de formação cultural. E não estou falando no sentido de que um intelectual dessa elite econômica ele era mais capaz, que uma pessoa dessa elite econômica ele era mais capaz intelectualmente do que membros da cultura popular daquele povo, mas no sentido de que ela é uma escrita hermética, ela é escrita para ser lida por aqueles determinados indivíduos, então se fala na linguagem daqueles indivíduos. Os usos metafóricos que são feitos pensando num determinado público, num público fechado, que vai ser capaz de entender o que está sendo falado ali e que vai achar o que está sendo falado ali bonito. Então, outros movimentos posteriores, como os árcades, vão ver nessa forma, nessa tradição, nesse linguajar fechado, nesse uso da língua, de novo, hermético, fechado, focado nesse público seleto, vão ver nesse uso problemas e vão contestar eles. E aí você vai ter um embate posteriormente entre essas duas tradições. Vamos passar aqui para os aspectos formais, já que eu dei uma entrada superficialmente. Quando falamos dos escritores e dos leitores dessa literatura barroca, e aqui eu estou fazendo esse paralelo com o Brasil, mas a gente está falando do contexto geral. Isso é um movimento que ele ocorre em toda a Europa. Então, quais são os aspectos formais que marcam essa literatura barroca? O que é que permite a gente, só em olhar o texto, perceber traços do barroco? O primeiro deles que eu posso relacionar é uma fusão entre o medievo e o renascentista, e aquilo que eu já tinha falado, uma discussão, uma criação artística, uma formulação, uma formatação da realidade, uma tentativa de transformar, de extrair da realidade uma forma que reúne, de um lado, essa preocupação cristã, essa influência católica contra-reformista, e, por outro, pegar os ideais renascentistas que estão em voga, pegar os preceitos lógicos, os preceitos do belo, recuperando esse belo, de certa forma, essa proporcionalidade grega de você ter versos que são equivalentes de um lado e do outro. Você tem uma ambivalência nos versos, como a gente vai ver em alguns do Gregório de Matos, por exemplo. Outro elemento disso é esse contraste. É você ter de um lado o heróico e o podre e a feiura. É você ter de um lado o sacro, você ter de um lado o sagrado, você ter o anjo, do outro lado você ter o demônio, você ter o erótico, você ter a pureza de um lado, o erótico do outro, a sombra, a luz. E esse contraste ele fica mais evidente se a gente olhar para uma pintura. A gente vai ver nos tons, por exemplo, você vai ver numa figura sacra cristã, não estou lembrando agora o nome do quadro específico, em que depois de Jesus voltar dos mortos, depois dos 7 dias do renascimento de Cristo, de Cristo ressuscitar, a pintura
tocando a ferida de Cristo para comprovar que ele realmente havia sido traspassado pela lança, ela é extremamente sangrenta. Vou procurar aqui, usando como referência o livro, o nome dessa figura específica. Cadê? Aqui. A dúvida de Tomé. Caravaggio. Então a gente tem nesse quadro a beleza cristã, da representação de Cristo, da representação dos apóstolos, do contraste entre o escuro e o claro, um lado do outro, a clareza com que você vê a ferida sendo tocada pelo dedo e o dedo sendo inserido dentro da ferida. Então você tem um tom cru, um aspecto estilístico cru nessa representação. Você tem esse contraste de cores. Você tem a ideia da beleza cristã, da beleza do corpo humano, dos traços masculinos, da delineação dos músculos e da estrutura óssea e daquela beleza do corpo humano que os gregos viam, mas ao mesmo tempo você tem essa feiura, o sangrento, o cru, por assim dizer, do dedo sendo inserido na ferida e da ferida de Cristo sendo exposta. Além disso, além desse contraste que a gente vê de imagens, a gente vê também um rebuscamento, o uso de uma linguagem que ela tenta esse rebuscamento, que ela evoca o tempo todo metáforas, que ela utiliza de figuras de linguagem para expressar algo de forma, a gente pode dizer, mais complicado, mais poético, mais criativo, algo que não necessariamente precisava ser exposto dessa forma. E o uso dessa linguagem, ela é levada a alguns extremos. O Antônio Cando, que, como vocês podem ter visto, eu coloquei ele junto com as referências da Borges da Pontara, do livro didático, ele vai aparecer aqui porque eu usei bastante da argumentação do Antônio Cândido sobre esses aspectos da literatura barroca. E esse rebuscamento, ele atinge, principalmente alguns escritores mais tardios, certos absurdos, em que a apreciação da forma, a discussão do conteúdo, a discussão das questões existenciais que, de certa forma, motivam o barroco, elas vão sendo apagadas em alguns autores menores que a gente tem no barroco brasileiro. E no barroco europeu também, em que o rebuscamento passa a ser o objetivo, ao invés da beleza. Então a beleza barroca ela meio que some, você acaba vendo uma perda do substrato estético que a gente tinha em autores como Gregório de Matos. Então você vai ver nesses autores totalmente que seguem cegamente esses ideais estéticos, uma visão apenas rebuscada, de você querer tornar complexo, criar apenas o complexo, sem conteúdo. Então você usa metáforas em excesso, você usa figuras de linguagem em excesso, você não transmite a ideia proposta. Dois aspectos formais também que vão ser importantes, e que são dois aspectos que se espera que um bom escritor barroco alcance, que um bom pintor barroco alcance, são a agudeza e o engenho. São dois aspectos que aparecem recorrentemente ao longo da crítica e dos estudiosos. E são recorrentemente usados como características fundamentais para se entender o que é que o barroco tendia como belo, o que é que os escritores barrocos queriam alcançar. A agudeza, para usar, de novo, o livro como referência, o livro didático, é a capacidade de dizer algo de modo imprevisto e inteligente. Então, aqui a gente vê algo que, de certa forma, quebra um pouco a ideia do rebuscamento. Não porque ela não demonstra esse desejo de se alcançar uma certa intelectualidade, de se alcançar a iluminação, a beleza pela inteligência, por assim dizer, mas que não é uma repetição de formas, não é você repetir fórmulas técnicas, mas de você ver algo e fazer os leitores alcançarem algo, você dizer algo que é inesperado aos escritores, que quando eles olhem para aquilo, eles percebam que você foi inteligente, você foi sagaz, você teve essa agudeza, você teve essa capacidade de perceber algo que a maioria das pessoas não iria perceber. E que, lendo aquela obra, os leitores vão ter acesso àquela forma de conhecimento, daquela inteligência que você é capaz de criar, de alcançar.
O outra característica é o engenho, que aqui, para partir da citação para a explicação, é a capacidade de promover correspondências inesperadas entre ideias e conseguir sintetizar um pensamento em palavras brilhantes. E aqui a gente tem um termo que vai mais a ver com a ideia de rebuscamento, que é, se por um lado a agudeza é você alcançar um conhecimento de uma forma que as pessoas não esperavam, você alcançar um conhecimento que elas não esperavam que fosse capaz de ser alcançado, que elas não previam aquilo, que é fora do normal, você, de novo, você tem um elemento de inesperado, de surpresa. Só que a sua astúcia no engenho, ela está em sua capacidade de formalizar aquilo que você estava conseguindo. Não está no conteúdo, está no seu uso de palavras, no seu uso retórico, argumentativo, de chegar naquela conclusão e de explicar aquela conclusão de uma forma bela, de uma forma que utilize de palavras bonitas, que formalize aquela ideia, aquele conteúdo que as pessoas não esperariam que você chegasse naquela forma audaz, daquela forma com agudeza, que você consiga sintetizar, que você consiga resumir ele de uma forma bela, de uma forma inteligente, de novo. Então esses são dois conceitos que andam lado a lado. A ideia de você alcançar, você dizer algo de uma forma inteligente, dizer algo de uma forma que as pessoas não esperavam, mas também de você fazer relações, de você relacionar, por exemplo, passagens da Bíblia com acontecimentos contemporâneos, de você associar uma dúvida humanista, você associar uma dúvida renascentista do pensamento grego com a concepção que vai estar no Velho Testamento, ou que vai estar nos escritos do apóstolo tal. E é nessa associação, nessa síntese, nessa conclusão, nessa fusão de pensamentos e no uso inteligente das palavras que se via o alcance dos autores barrocos. E as academias elas produziam obras, né, nessa relação recíproca, de você ter um grupo de leitores que era também escritor e que escrevia para ser avaliado por outros escritores, numa certa competição para ver quem conseguia alcançar com mais fineza esses aspectos formais. Dentro do barroco, a gente vai ver uma separação em dois pontos de vista sobre qual deve ser o objetivo dessa arte barroca, desse movimento estético, como é que a gente alcança a beleza. De um lado, a gente tem o cultismo, que também é chamado de gogorismo, em homenagem a um dos seus conceptualizadores, não sei se estou usando a palavra apropriadamente, mas um dos seus idealizadores, eu acho que fica melhor, que é o Luiz de Góngora, em que esse aqui bate mais na ideia de você ter um rebuscamento, de você ter um foco nesse uso rebuscado, complexo da linguagem, mas também numa elaboração. A sua capacidade de utilizar essas ferramentas da linguagem e alcançar a beleza através desse uso formal. Alcançar a beleza, alcançar o êxito artístico através alcançar a elucidação desses problemas, desses conflitos, através dessa beleza que vem de um uso sofisticado da linguagem, um uso intelectualizado da linguagem. Por outro lado, o conceptismo do quevedismo, que vem de Francisco Quevedo, e aqui a gente está falando de um uso que é mais recorrente em alusões religiosas, no uso mais catequésico, para a gente retomar a palavra que a gente usou para se referir, a literatura religiosa daquelas manifestações artísticas primeiras que a gente tem aqui no Brasil com o Padre José de Anchieta. Ele vê como foco, o conceptismo vê como foco a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, o estabelecimento de uma retórica, de um uso da palavra a fim de alcançar o convencimento. E aqui a gente entra de novo naquela retórica, naquela discussão sobre a Contra-Reforma, porque a gente vai ver no Brasil, no caso tanto do Gregório de Matos quanto do Padre Antônio Vieira, um uso político, um uso ideológico do barroco. E é o centro dessa discussão retórica, conteudista, que funda o conceptismo. Eu vou usar a palavra alcançar a beleza, meu uso da linguagem para alcançar a beleza, por exemplo, essa imagetização que eu vou fazer
da fé cristã de Cristo, dos apóstolos e do pensamento cristão católico, que a gente vai ver de novo no Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, ela vai fundar um pensamento que, se eu alcançar a beleza, convencer, é um meio de convencer o meu público. Então, quando você tem um Brasil lidando com invasões holandesas, que é o caso do período do padre Antônio Vieira, de muito dos sermões que ele escreve, você tem um conflito religioso extremamente forte. E o que o padre Antônio Vieira faz ele escreve vários sermões que tem esse teor não só de político partidário, a favor de Portugal, em defesa ao domínio português, mas também de combate ao protestantismo holandês. Então, defender Portugal ao mesmo tempo defender a fé católica, já que Portugal, a gente está falando de uma nação católica no período. Então a gente tem esse contraste nesses dois vieses, nesse caso no viés do cultismo, do gongorismo e no viés do conceptismo. Mas que também é bom a gente lembrar que nem sempre a gente consegue entender, e aqui pensando não só nesse antagonismo nessa contraposição entre cultismo e conceptismo, mas também numa questão de tradição literária. Quando a gente pensa em as primeiras manifestações dessa literatura de formação, barroco, arcadismo, romantismo, o modernismo, e até os movimentos da atualidade, como o pós-modernismo, é difícil pensar, aliás, eu diria que é o pensamento problemático se ter que eles ocorrem consecutivamente e contraditoriamente. Você tem autores que escrevem um tipo de literatura e depois passam a escrever outro tipo. Então você vai ter autores que vão ter traços barrocos dominantes e depois vão ter traços arcades, do arcadismo dominantes, e que aí depois podem continuar a escrever de forma barroca, e você vai ter, ao mesmo tempo que existe o romantismo, ainda vão ter alguns escritores que vão manter na sua escrita tendências barrocas e arcades, e até os dias de hoje nós temos obras até cinematográficas que preservam traços dessas tradições ou que tentam continuar elas deliberadamente. Principalmente se a gente pensar em pintura, em que as marcas desse rebuscamento e dessa retórica, elas não são tão nitidamente opostas a pensamentos contemporâneos nossos. Então, olhar um quadro como o que eu demonstrei não é tão alienígena quanto olhar, tão estranho quanto ler um poema lírico do barroco. Porque a gente já vê, não vê mais com tanta beleza, a não ser quando se coloca em vista uma perspectiva histórica, esses certos classicismos e certos rebuscamentos que depois vão marcar também o classicismo de certa forma. Apesar de longe de ser tão marcado quanto no barroco. Fazendo aqui uma retomada dos nossos tópicos e falando de uma discussão que eu tinha feito no anterior, que é quando é que a gente pode falar da literatura brasileira? Quando é que a gente pode falar da literatura que presume o Brasil como uma nação, uma literatura que é escrita por brasileiros para brasileiros? Tomando alguns dos elementos que eu falei aqui, como pensar que a gente tem academias brasileiras, uma elite econômica, intelectual e religiosa brasileira escrevendo para interlocutores de certa forma brasileira, fica meio difícil de não pensar que tá bom. Então agora nós temos a formação de uma continuidade brasileira, autores brasileiros escrevendo para leitores brasileiros. Só que esse pensamento novo vai encontrar alguns problemas na realidade, na vida concreta brasileira desse período. E aqui eu separei alguns trechos do Cândido que vão delinear uma argumentação bem clara de qual é a diferença que a gente tem entre o estabelecimento desse círculo leitor e escritor que a gente tem no barroco e o que a gente vai ter posteriormente no romantismo. Então, o Antônio Cândido fala que os homens que escrevem aqui durante todo o período colonial são ou formados em Portugal ou formados à portuguesa.
iniciando-se no uso de instrumentos expressivos conforme os moldes da mãe pátria. Então, a gente tem escritores como o próprio Gregório de Matos, que vão se formar intelectualmente em Portugal, que tem como recursos expressivos e como inspirações literárias os padrões portugueses ou europeus de forma geral. E não vão ver realmente em figuras brasileiras inspiração para aquilo. A formação deles, apesar de ser bem mais refinada do que a gente pode pensar dos escritores desse período do início do século XVI, pensando nos viajantes, nos escrivães, ainda assim a gente tem uma formação intelectual que é muito atrelada a Portugal e que não se diferencia dessa produção portuguesa, dessa intelectualidade portuguesa. Então, a produção intelectual deles ou se destina a um público português, quando desinteressado, ou é dita por necessidades práticas, administrativas e religiosas. E aqui servem como exemplo os dois autores principais desse período que a gente vai analisar, que é o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Porque o Padre Antônio Vieira, ele vê como interlocutor e vê uma funcionalidade na sua escrita, a defesa da igreja, a defesa do catolicismo, não só como instituição, mas dos ideais. Então você tem uma literatura que ela não tem um público grande como alvo, ela tem funcionalidades práticas, dia a dia. Ele escreve um sermão para ser falado naquele dia, naquela hora, naquela praça, naquele lugar, para aquele público. Que é diferente da gente pensar num romance, num conto, numa crônica, que é escrita para ser divulgada e movimentada pela população, que é para as pessoas lerem e dizerem para o autor o que eles entenderam. Se para o Padre Antônio Vieira as pessoas acreditarem no que ele está dizendo e forem convencidas pelos argumentos dele, a gente tem automaticamente a conclusão do objetivo dele. Não tem a intenção propriamente de provocar uma continuidade de elaborações dessa estética que ele está criando. Ele tem fins práticos, religiosos. E, por outro lado, Gregório de Matos e esses outros poetas, é bom te lembrar que quando eles escrevem, quando eles divulgam essas obras, seja por vias orais, a gente tem que pensar que tem um oralismo que é extremamente pertinente quando a gente pensa em uma literatura religiosa e não literatura de pequenos grupos, porque é um país com uma população largamente analfabeta, escravizada, pobre, e que apenas em pequenos núcleos, se a gente pensar só em Brasil, tem acesso a essa lei. Mesmo as pessoas que são alfabetizadas não têm acesso a essa cultura de autorrefinamento, que, como eu falei, ela tenta ser rebuscada. Então, os públicos ou são públicos limitados das universidades, das igrejas, ou de pequenos núcleos familiares de uma elite colonial, ou são as pessoas que vivem na metrópole. Então, é uma literatura que, se a gente quiser chamar de brasileira, a gente também tem que estabelecer que ela é escrita na maior parte para portugueses. O que é em si um problema, porque se essa leitura não é lida pelos brasileiros, como é que a gente pode pensar em uma tradição literária brasileira? Como é que a gente pode pensar num sistema que escreve e que tem um público leitor que vai consumir aquela obra, que vai manter financeiramente o escritor e que vai motivar as ideias do escritor? Como é que a gente pensa, se a gente pensando num ponto de vista social, que um escritor brasileiro vai tentar contestar o domínio português, se a elite de formação portuguesa, de descendentes diretos portugueses, que muitos deles nasceram em Portugal e vieram para o Brasil, com a igreja que está extremamente defensiva sobre a fé católica e, por consequência, sobre o domínio português, que não quer ver os portugueses sendo criticados e que tem um público que em grande parte é português. Então é difícil pensar numa circulação de ideias que destoie desse padrão português, desse pensamento europeu. A gente não tem uma diferenciação do uso dessas formas ocidentais, a gente não vê um uso da literatura para
relatar os problemas e a condição específica dessa vida de ser brasileiro. O que a gente vê muito em tentativas de parecer brasileiro, que vão ser bem marcadas no romantismo, e são tentativas que a gente, apesar de ver em menos grau no barroco e no arcadismo, porque ainda há muitas marcas dessa linguagem clássica, que vai ver como imagens a serem representadas e repetidas esses ideais gregos e renascentistas europeus, de autores, seja dos gregos de primeira mão, diretamente de obras como a Ilíada, a Odisseia, mas de segunda mão por autores barrocos e Árcades da Europa, que por sua vez recorrem aos gregos. Então a gente tem um imaginário que ainda se prende muito a essa imagem, mas posteriormente alguns autores, mesmo ainda não escrevendo literatura brasileira, eles começam a ter esses impulsos a querer dar esse ar de brasileiro. E isso mostra duas coisas. Uma primeira, que claramente falta algo de brasileiro neles, em querer falar de... Há uma... Tô tentando pensar na palavra, mas está me vendo em inglês na cabeça. Uma compensação excessiva. Há um exagero neles que denota uma certa insegurança quanto ao ser brasileiro. E há também um claro sinal de que eles percebem naquilo que eles estão fazendo uma predominância desses traços europeus. E é uma predominância que é tão marcada, se a gente pensar ao longo da história literária brasileira, que ele demora muito para conseguir ter ares próprios. Que a gente só vai ver realmente no modernismo uma certa diferenciação visível, e que até começa a causar em pessoas de fora, em estrangeiros, interesse no que se produz aqui. Então, continuando, passando de novo para as citações do Cândido, ele vai dizer que não se deve perder de vista duas circunstâncias capitais dessa nossa escrita desse período, falando aqui de século XVI, XVII, XVIII, mas principalmente do XVII e do XVIII, da primeira metade do XVIII, que é o imediatismo das intenções. Então você tem objetivos diretos, claros, pensando no Gregório de Matos, crítica a governos locais, a lideranças locais particulares, e que por vez tiveram consequências reais a ele, ou a conversão ou a inflamação de um povo a se revoltar contra invasões protestantes, de nações protestantes. E vai ter também a exiguidade do público, esse público fechado, limitado, e que por isso os autores têm uma proximidade tão grande com esse público que é difícil diferenciar eles uns dos outros. E que por isso a gente também vê que há pouco espaço para crescimento, para diversificação das ideias. E sobre quais são os temas centrais dessas manifestações desse período brasileiro, que a gente ainda não pode chamar de literatura brasileira, como já deve ter ficado claro na minha argumentação inicial, ela ocorre sobre dois signos específicos para o Cândido, que são da religião e da transfiguração. Esses dois símbolos a gente já viu marcado na literatura. É que ele está falando, quando ele fala que se realiza até a segunda metade do século XVIII, é bom ressaltar que talvez eu tenha dado a entender que ele está excluindo, eu tenha dado a entender que ele excluiu a literatura de informação, mas não é verdade. Ele está incluindo aqui a literatura de informação, ele está incluindo aqui um Padre José de Anchieta, um Pedro Vaz de Caminha, que eu escrevo a literatura, e aqui ele está usando manifestação literária para fazer esse contraste. Não estou falando de literatura brasileira, não estou falando de literatura, estou falando de obras que têm características literárias, que elas têm aspirações literárias, mas que não estabelecem um sistema literário, de uma continuidade, de uma literatura que tem um público formado, um escritor formado, que eles estão conscientes das funções que eles têm naquela relação de produção e recepção. E também não tem uma crítica formada, não tem pessoas que pensam literatura e pensam no contexto nacional, social. A gente tem pessoas que escrevem literatura com dois propósitos principais. Um propósito religioso, que a gente pode lembrar de novo do Anchieta, voltando aqui para os que nós vamos
analisar especificamente, o Antônio Vieira e o Gregório de Matos, motivações religiosas. O Gregório de Matos vai ter uma poesia sacra, que vai ser marcante na sua fase final, já amadurecido, na sua criação artística. Então, você tem essa motivação religiosa, que eu acho que eu já até exagerei quanto falei dela, e você tem também uma preocupação transfiguradora, de novo, aquela mostrar a Terra hiperbolicamente. Mostrar essa Terra, esse novo mundo, de um ponto de vista otimista. Mostrar, exagerar as belezas, exagerar as riquezas. Exagerar, e aqui a gente saindo do conteúdo para a forma de novo, exagerar a complexidade e a riqueza das formas literárias. Então, usar metáforas em excesso, fazer comparações em excesso, encher o texto de figuras de linguagem, utilizar de traços estilísticos, de rimas e de poemas extremamente longos e detalhados que exploram cada pequeno aspecto daquilo que eles veem como a realidade brasileira, como uma forma de requintar, de atrair, de embelezar aquela realidade. Você tem uma retórica dessa união de religião e transfiguração que vai que vai formar uma visão ideológica e estética da colônia, que vai tentar criar essa realidade, transfigurar a nossa realidade e, junto dela, o destino europeu. Porque é difícil pensar na existência e aqui retomando alguns termos que eu falei na aula anterior, nessa existência desse paraíso, nesse mundo adâmico, em que nós temos um mundo antes do pecado, antes da corrupção do homem, antes da destruição, antes de todos esses vícios que eles viam na Europa, desses vícios que tornam o europeu pecador em oposição ao índio que é puro, e que eles veem no uso, em usufruir essa realidade, um presente de Deus. Eles estão sendo premiados pela conquista, estão sendo premiados pela luta que eles têm contra os indígenas, contra a intempérie, pelas batalhas que eles tiveram na África, pelos sofrimentos do passado, eles estão sendo premiados com essas terras. E essa faz parte da retórica que a gente tem no período colonial. Uma retórica que tenta heroificar a figura do europeu. Seja ele sendo heroificado pela morte justa, é que a gente vai ver vários heróis que vão morrer honradamente nos grandes poemas épicos do período colonial, mas também como o herói que é recompensado através desses bens da terra. Ele é recompensado em riquezas, ele é recompensado pela beleza dessa terra. E eles tentam exprimir essa beleza através da poesia, seja pelas imagens que eles tentam criar, ou pelo uso da linguagem, de novo, rebuscada, rica, de certa forma, rica em conotações, em usos artísticos da linguagem, em usos que para eles, e aqui eu estou falando de beleza no sentido de para eles, era para a tradição deles, esse rebuscamento, esse uso excessivo de metáforas, de figura de linguagem, era o belo, é uma concepção de belo para a época. E que hoje ainda é muito. Então, ver uma pessoa escrever difícil, escrever uma coisa complicada, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, é beleza, é o belo. Enquanto a gente vai ver em outros períodos que a escrita prática, a escrita fácil de entender, ela vai ser vista como bela. Porque vão ter diferentes interesses, diferentes motivações estéticas e ideológicas que giram em torno dessa visão. No barroco a gente vai ver, como eu falei, esse propósito dessa beleza complicada, rebuscada. Mas, por outro lado, a gente também vai ver, isso é algo contra o qual, e aqui a gente volta de novo para discutir o Padre Antônio Vieira, com o qual, naquela oposição entre cultismo e conceptismo, há uma posição bem clara do conceptismo de tentar
Em vez de investir no rebuscamento, investir na argumentação. E aqui eu não quero confundir com a ideia de um pensamento que é fácil de entender, que eu tinha falado agora há pouco, da simplicidade. Não é necessariamente a simplicidade que a gente está falando, mas de um bom argumento, um argumento bem fundado. E um argumento bem fundado, para esse período e para o contexto que a gente está falando, não é necessariamente um argumento. Acho que não é a palavra, não é necessariamente um argumento fatual, que utiliza fatos, que utiliza a história como pretexto, mas que vê muito, por exemplo, na Bíblia, os argumentos para aquilo. Então, na discussão nessa guerra religiosa que a gente tem dos discursos do período, do protestantismo contra a Contra-Reforma, a Reforma Protestante contra a Contra-Reforma, o uso da linguagem, o uso argumentativo da Bíblia, da palavra de Deus e dessas técnicas formais que a gente vê no Barroco, elas servem como armas da igreja. Então, o sermão, esse uso criativo da palavra, esse uso quase literário da palavra, esse uso que em manifestações literárias, ele vai achar nesses recursos estilísticos formais do Barroco, que eu mencionei anteriormente, mecanismos para o convencimento das pessoas. Então, a gente vai ver tanto no Padre Antônio Vieira quanto no Gregório de Matos uma tendência à oralidade. São textos que são escritos para ser lidos. Falando de novo aquela posição. São textos que eles não usam não são diferentes dessa poesia do gongorista, do gongorismo, que é rebuscada e elaborada e que você tem que ler mais de uma vez para entender. Ela foca nos argumentos, na retórica, no uso de imagens fortes, de imagens que embelezem o lado que deve ser defendido. E eles têm atuações bem práticas. A gente vê, por exemplo, como eu falei, no sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, e aqui é bem marcante que quando ele é referenciado se diz o lugar e a data, que esse é um sermão que, como eu disse, ele tem um lugar específico, um momento específico, um contexto específico para ser falado. Ele vai ser entoado, vai ser feita essa doutrina pelo orador, tendo como objetivo o convencimento das pessoas que estão ali. Então ele tem que ser algo que seja fácil de ser compreendido de primeira. Outro sermão que vai ser importante, do Padre Antônio Vieira, que também, de novo, vai retomar que a gente não dissocia aquela literatura de informação dessa literatura barroca, dessas manifestações literárias barrocas, para me corrigir, que no sermão da primeira domingo da quaresma, o Padre Antônio Vieira ele defende a liberação dos escravos, a não escravização dos escravos indígenas. Lembrando que os jesuítas estão aqui para catequizar os indígenas, para salvar as almas lembrando que é um dos principais pretextos que eles usam para a presença dos portugueses aqui na colônia, na colônia brasileira. E os principais traços que vão marcar esses sermãos do Antônio Vieira são a argumentação e a retórica, de novo do conceptismo. E esses traços vão ser marcados em sermões que tentam demonstrar uma posição moral por meio de uma imagem. E aqui eu destaquei essa palavra porque, ao criar imagens que associam a um determinado fato, que a gente pode pensar aqui nos fatos, na invasão holandesa e na escravização por certos indivíduos dos indígenas, que ele faz um uso argumentativo, um uso retórico de citações da Bíblia e de fatos, ele faz essa associação para pensar aqui, lá atrás, nos aspectos formais. Ele faz uma associação engenhosa, que você utiliza ideias e você associa elas aqui usando palavras bonitas, palavras brilhantes e de um modo imprevisto inteligência, usando agudeza e engenho, para alcançar um efeito retórico, para convencer as pessoas
de uma posição que está sendo arguída pelo orador. E aqui é importante ressaltar que essa imagem que é feita, ela já é uma demonstração clara de uma associação entre a religião doutrina e a religião símbolo. Ao que é que isso se refere? A religião doutrina como as ideias, como os pensamentos cristãos. Então, se a gente pensar do ponto de vista católico, a defesa da Igreja Católica, a defesa do Vaticano, a defesa do Papa como essa figura maior, autoritária e que as pessoas devem ter como referência. E aqui a gente vê uma associação dessa concepção de religião com uma concepção da religião como símbolo. E aqui a gente tem que lembrar que símbolo a gente pensa tanto num caráter imagético e retórico, como no caráter imagético de beleza. Então, a religião ela se confunde com a beleza. A doutrina da religião se confunde com essas simbologias que são associadas. Então, o símbolo católico vai se associar ao segmento daquela doutrina cristã. Enquanto vão ver do ponto de vista do padre Antônio Vieira, vão ver no uso na religião símbolo que é feita pelos seus opositores, pelos protestantes, vão ser vistos como heresia, como uma deturpação da religião doutrina cristã. E aí, nesse combate religioso, a gente vê que o uso dessas ferramentas literárias, essas ferramentas estilísticas, formais e criativas, de forma geral, vão ser extremamente relevantes para um combate ideológico, político e material que acontece nessas sociedades. É o bom domínio dessas ferramentas discursivas que garante um posicionamento vantajoso para os membros de determinado grupo. E é por isso que há uma certa importância nessa formação clerical em você ser capaz de lidar com essas ferramentas retóricas. E é por isso também que a gente vê o destaque que grande parte do clero, como de novo José de Anchieta e o padre Antônio Vieira, por que é que eles ocupam esse espaço tão grande historicamente no pensamento literário que a gente vai ter nesse período? Então, o que a gente vê, para resumir aqui, é uma dialética intelectual, então o pensamento de uma elite intelectual, de uma elite pensante, que se considera superior e que discute ideias, um pensamento intelectual que ele mistura a sua argumentação ideológica o uso dessas formas, que podem ser tanto usos retóricos, como o que a gente vê no conceptismo, quanto usos estilísticos, de rebuscamento, elaborados que a gente vê no cultismo, usos, por exemplo, excessivo de figuras de linguagem, de metáforas, e que vão marcar a percepção de beleza que a gente tem no padre Antônio Vieira, em oposição ao que a gente vai ter em autores desse cultismo, desse gongorismo, como a gente pode ver em alguns casos do Gregório de Matos. Embora aqui a gente tenha um traço importante a ser ressaltado, que apesar do Gregório de Matos e do padre Antônio Vieira perpetuarem alguns conceitos do cultismo e elaborarem seus trabalhos em cima deles, ainda assim a gente vê que esses dois maiores representantes que a gente tem, eles elencam nas suas obras mais consagradas, se a gente pensar na poesia satírica do Gregório de Matos, que eu vou falar a seguir, e se a gente pensar nos sermãos do padre Antônio Vieira, o que nós vemos são escritores que têm um propósito retórico primário. Então, o que a gente já vê nesse Brasil é que a discussão a relação entre ideias, e aqui das políticas e religiosas em destaque, a relação que elas têm com a vida cultural no Brasil e com essa vida artística, ela é intrínseca
todos esses movimentos que a gente vai seguir. Então a gente vai ver um romantismo que pensa em independência, a gente vai ver um modernismo que entra em conflito com ideias coloniais, ideias de certa forma retrógradas e que tenta corrigir erros. Para usar de novo um termo do Antônio Cândido, ele tenta desrecalcar essas ideias, por exemplo, vai tentar desrecalcar o pensamento popular, a cultura do preto, a cultura do indígena, e reunir em obras magistrais como Macunaíma, e que a gente vê que tem um propósito político e ideológico bem claro que não consegue, que é muito difícil para a gente pensar em literatura brasileira sem pensar nesses embates que estão acontecendo e que marcam nossos movimentos literários e nossos principais escritores. Muitos escritores que têm esse propósito cultista de tentar escrever o mais rebuscadamente possível e tentar dar preferência a essa expressão culta, intelectual fechada naquele determinado grupo, que ela acaba morrendo nas antologias da história, ou acaba ocupando um espaço diminuto. Não é à toa, de novo, que nós estamos estudando dois autores que não são primariamente conhecidos por esse caráter, por essa expressão culta. O Gregório de Matos, que a gente vai falar a seguir, ele é talvez o primeiro autor importante que a gente vai ter que ele contesta estabelecimentos culturais e sociais da nossa sociedade. E não é à toa que ele é exilado, que ele se autoexila por algum tempo. Não, agora eu posso estar errado, ele pode ter sido exilado. Mas que ele vai sair do Brasil depois de contestar os governantes locais. E isso é algo que distou muito do que a gente vê sendo escrito por outros autores do período e até posteriores a ele. Não é à toa que ele é um autor tão importante e tão estudado como ele é. Então, saindo aqui um pouco da teoria e recorrendo a um dos textos, eu separei aqui o Sermão pelo Bom Senso das Armas de Portugal contra as de Holanda. E aqui eu vou procurar alguns trechos para a gente ver um pouco de como é que funciona a forma do Padre Antônio Vieira. Então, batendo aqui o olho sem ler diretamente, a gente já percebe que ele usa trechos em latim. E o uso de trechos em latim, ele é importante, ele é um traço importante a ser percebido, porque até os dias de hoje a gente tem esse uso retórico do latim como uma linguagem da intelectualidade. Então vocês vão ver, principalmente no direito, já que eles usam muito dessa ferramenta argumentativa, o uso de expressões em latim, ad hominem, e outras que você vai repetir elas como mantras em certos momentos, só para parecer que você tem um conhecimento culto, esse conhecimento enciclopédico, né? De você conhecer várias coisas e dominar várias coisas diferentes. E se a gente pensar que uma das principais razões da cisma, um dos principais argumentos da cisma da igreja, dessa separação protestante, é que não era permitida a tradução da Bíblia para outros idiomas. E por isso a palavra de Deus, essa palavra que era tão usada como argumento, ela ficava perpetuada no idioma latim, que é apenas um grupo minúsculo de pessoas, que a gente pode pensar numa alta intelectualidade de um povo que tinha realmente dinheiro para pagar um ensino em Portugal. Lembrando que só muito depois a gente vai ter universidades sendo instauradas aqui no Brasil. Então a gente está falando de um grupo seleto de pessoas que têm acesso a essa linguagem. Você usar ela para argumentar, por um lado, denota que você tem uma capacidade intelectual, denota, entre aspas, bem grandes, porque hoje em dia a gente sabe que você só saber decorar algumas palavras, saber um idioma a mais, não faz você mais inteligente que a pessoa que não sabe, necessariamente. Então, mas é uma ferramenta retórica. Você chegar para uma pessoa que só vê o latim como a palavra de Deus, a palavra que é dito pelo Padre, por aquele que vai guiar o caminho dele para a salvação, para o céu, para a glória, ele tem uma força argumentativa bem forte. Ele é um traço desse uso retórico da linguagem que a gente vê no Barroco.
Além disso, a gente vê a recorrência o tempo todo a Deus. E a recorrência que a gente pode ver de alusões à palavra divina, aos mandamentos, à doutrina, aqui, a religião, ideologia, sendo usado como argumento. Então, em vez de você ter argumentos que partem de uma lógica humana, cotidiana, do dia a dia, que parte de acontecimentos passados, da história da história do desenvolvimento, da história das conquistas, da história da guerra e da história política, vai buscar, e aqui lembrando de novo que a gente está falando de um padre falando, vai buscar na doutrina e vai buscar na religião e na Bíblia os argumentos que eles precisam para convencer os seus interlocutores, que são, em sua grande maioria, cristãos. Apesar de a gente estar falando de um país que tem muitos escravos e muitos indígenas, mas eles não são o público-alvo desses escritos, a não ser que eles sejam cristãos, de novo. E é por isso que a gente tem toda essa movimentação dos jesuítas em converter essas pessoas ao cristianismo. Então, vamos ler esse trecho aqui, esse parágrafo. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais. Lemos nas nossas histórias e ainda os mais velhos viram, em parte, com seus olhos, as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas que, por meio dos portugueses, obrou em tempos passados vossa onipotência, Senhor. Então aqui a gente já tem ele falando das grandes proezas que os portugueses proporcionaram às pessoas, aos cidadãos com os quais ele está falando. Cidadãos que a gente está pensando que ele está tentando inflar para lutar contra os holandeses. Aqui de novo outro trecho em latim. Vossa mão foi a que venceu e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despejou do domínio de suas próprias terras, para nelas plantar, como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia e na América. Aqui ele está falando das glórias, das grandes conquistas dos portugueses. E está mostrando qual é a imagem que ele quer transmitir de Portugal. Porque não foi a força do seu braço, nem da sua espada, que lhe sujeitou as terras que possuíram e as gentes e reis que avassalaram, senão a virtude de vossa destra onipotente e a luz e o prêmio supremo de vosso beneplácito, com que neles vos agradaste e deles vos serviste. Até aqui a relação ou memória das felicidades passadas, com que passa o profeta aos tempos de desgraças presentes. Esse trecho aqui, e eu vou terminar aqui, já que eu não quero prolongar demais, mas eu aconselho que quem quiser estudar mais a fundo, e até quem não quiser, para entendimento dessas discussões que a gente está fazendo, para contextualizar eles, enquanto estrutura de um texto, é importante que vocês leiam todo o sermão, que não é tão grande quanto parece. Longe de ser grande, tem 12 páginas. A gente vê aqui uma associação direta das glórias. Então, vamos ver a estrutura aqui, para ficar mais claro. Ele começa falando que Portugal atingiu proezas, depois ele vai falar quais são as proezas que Portugal atingiu, e por último, ele vai associar essa proeza não a, sei lá, a brutalidade portuguesa, a sagacidade portuguesa, a capacidade de Portugal de passar a perna nos nativos e nos povos com os quais eles guerreiam, mas na graça divina. Então, Portugal alcançou o que conseguiu graças a Deus e graças à atuação de Deus. E que é pela graça de Deus que ele vê uma ligação entre o destino de Portugal e a situação atual que eles estão agora. Então, nessa argumentação que ele faz ao longo desse parágrafo, e aqui a gente poderia fazer um delineamento melhor ao longo do texto, mas vamos deixar isso para uma live, por exemplo. O que a gente vê é que ele está fazendo uma associação, pelo menos nesse parágrafo, tirado isoladamente, o que não é produtivo, eu acho que vocês devem ler ele todo. Mas nesse parágrafo específico, ele está fazendo uma associação da imagem de Deus com a imagem de Portugal. Então, defender Portugal, e aqui eu vou tentar, eu amarro, é defender Deus. E defender Deus é defender Portugal.
E agora, adiantando aqui para Gregório de Matos, já que essa aula já está com mais de 1 hora, vou tentar agilizar, mas sem desmerecer o autor, que é Gregório de Matos. O que a gente vê nele, diferente da maioria dos poetas do seu período, e ele é primariamente um poeta, é que ele insere no discurso religioso dele, aqui eu vou usar o Cândido, a intemperança, o pecado, o sarcasmo. Ele tem uma poesia satírica que é muito crua, que é muito ácida e que incomoda muito. E ele leva uma vida que no final da vida dele, ele leva uma vida que já nos últimos anos da sua existência vão levar ele a escrever uma poesia sacra que é muito apologética, de certa forma. É como se ele tentasse, e aqui usando a citação das autoras, um senso de pecado, de notar a fragilidade humana e temor diante da morte e da condenação eterna. Mas isso aqui, se a gente tentar pensar no contexto geral, apesar de ser um medo comum aos escritores do tempo, o Gregório de Matos, olhando a crítica dele, por exemplo, aqui o Cândido faz, parece que se vira de certa forma, não o Cândido, desculpa, que as autoras fazem, a ele mesmo, a ver no que ele fez no passado e tentar procurar, através dessa poesia sacra, uma redenção. Através desse canto a Deus, desse canto ao Espírito Santo, dessa forma de se redimir pelos seus erros através do louvor. Então, ele escreve 3 tipos de literatura, e aqui a gente vai ler um de cada. Ele escreve uma literatura religiosa, uma literatura sacra. Então, esse primeiro, ao abraço do menino Jesus. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte, mas a parte o faz todo sendo parte. Não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas desse todo. Então, a gente vê que ele tem uma série de obras, a gente vê que tem esse traço de ode, de cantar para alguém, de cantar a glória de alguém, a Jesus Cristo, dizendo que eu pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, nos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E esse, apesar de ser um poema, isso aqui é específico que eu estava procurando, por sorte eu caí aqui, já que eu me desorganizei aqui na pressa do tempo, mas esse poema, a gente vê o que é que o Cândido estava falando, quando ele dizia que ele enche pelo clamor do pecado, da intemperança, do sarcasmo. É uma forma de escrever para Deus que ela chega a ser, em certos aspectos, afrontosa. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quanto mais eu peco, quanto mais eu delinco, quanto mais eu erro, mais você vai ter empenho em perdoar. E que se ele se sente tão lisonjeado pelo perdão, se o perdão é algo tão grandioso para Deus, então eu, que sou a ovelha desgarrada, eu que tanto pequei, que sou a ovelha que mais errou, você não vai querer perder a glória que vai ter ao me salvar, ao me redimir. Então a gente vê qual é esse tom que ele tem. Não é aquele tom tão aclamativo que a gente vai ver
em outros poemas de outros autores. Ele tem esse tom afrontoso de cutucar Deus de certa forma, de afrontar a imagem divina, que é incomum no período dele, apesar de existir uma tradição satírica da qual o Gregório de Matos faz parte, então ele também não é o único que escreve isso, mas é uma marca de estilo e de individualidade que separa ele de muitos autores brasileiros e do período em geral. Ele também escreve poemas líricos, em canção a alguém discutindo causas existenciais que não são tão interessantes, na minha opinião, quanto os outros dele, e ele escreve os poemas satíricos, que são esses poemas dele que tem esse tom de crítica política e social mais clara. Então ele critica a Bahia, ele critica o que é o seu fidalgo, qual é a sociedade da qual ele pertence. Ele tem aqui uma sátira a um desembargador que prendeu um inocente e soltou um ladrão. Então ele faz essas críticas bem direcionadas. Vamos ver aqui uma satírica dele. Senhor doutor, muito bem-vindo seja. Esta morfina e miseracidade. Sua justiça está agora em equidade, e letras com que a todos causam inveja. Seja muito bem-vindo, porque veja, o maior disparate e iniquidade que se tem feito em uma e outra idade, desde que há tribunais em que os reja. Que me há de suceder nessas montanhas, como ministro em leis tão pouco vistas, como previsto em trampas e maranhas. É ministro de império, mero e misto, tão Pilatos no corpo e nas entranhas, que solta um Barrabás e prende a um Cristo. Então aqui a gente vê bem claro o tom que assume essa poesia satírica, que é presente no período e que ganha destaque na nossa história literária no Gregório de Matos. E tá aí, talvez, essa formação cultural que ele tem e o humanismo que ele tem, talvez destoie um pouco desses autores que a gente tinha visto até então, principalmente os dois padres, no caso, que tem essa formação clerical, essa formação cristã dura. Enquanto no Gregório de Matos a gente vê que ele foi estudar em Coimbra, ele foi estudar em Portugal, na Europa, como era comum essa jovem elite brasileira, filha de portugueses e com formação cultural, que ia buscar referências em Portugal. Então, eu acho que eu me enrolei um pouco aqui no Gregório de Matos, devido à minha pressa, mas eu pretendo corrigir isso, retomando ele em um vídeo separado, logo depois que eu terminar esse delineamento cronológico que a gente está fazendo dos movimentos, e retomar alguns atores como o que vão ter um espaço maior na minha discussão, como ele, o Machado de Assis, José de Alencar, Mário de Andrade também, como essas grandes figuras da nossa literatura que merecem um olhar particular, um olhar mais individualizador. Então eu vou ficar por aqui, eu vou parar o vídeo agora, e para o próximo vídeo, para a gente entrar no arcadismo, eu vou passar o Marília de Disseu, e deixa eu ver se tem mais alguma leitura que eu posso passar. Poderia passar também alguma coisa do Silva Alvarenga, do Bocage ou do Claudio Manuel da Costa. Mas não, vamos ficar só no Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. E como vocês estão vendo, ele é um poema longo, tem várias liras. Mas para o propósito dessa aula, vocês vão achar esse poema fácil quando o domínio público. Eu peço que vocês leiam apenas a letra 1. Ela é a que geralmente aparece referenciada em vestibulares, nos livros. E ela já serve como um bom exemplo do que é a estética representada pelo arcadismo, por essa poesia pastoril que busca como símbolos principais a ideia da mulher, a ideia da vida no campo, e dessa vida simples e com inspiração renascentista bem clara. Então, finalizar por aqui. De novo, quem quiser tirar alguma dúvida, falar comigo, vocês têm acesso a todos esses canais dos quais eu falei. E é isso.